Olá galera, estou aqui disponibilizando para vocês o capítulo 1 com o título Geografia do Poder, assunto esse que já foi estudado em sala de aula por nós e que estou colocando aqui como uma revisãozinha para a gente dar uma relembrada. Espero que todos estejam bem, estejam aí tomando as medidas necessárias de segurança, tá ok? Vamos lá, galera. Tá aqui, ó. Esse capítulo ele vem abordando o poder da notícia, a notícia com poder, vem abordando ideologia, vem abordando a antiga ordem mundial e a Guerra Fria. O poder da notícia é a notícia com poder. O que ele traz aí? Ele traz primeiramente para a gente entender o que é mídia. Mídia é todo conjunto de comunicação e aparatos usados para transmitir informações, tá? Então, assim, qualquer veículo impresso, seja revista, jornal, qualquer veículo de rede social ou qualquer veículo de televisivo ou de rádio é considerado uma mídia. Por quê? Porque está transmitindo algum tipo de informação. Ele também questiona, traz aí para os alunos refletirem o que é o papel da mídia, e ele aborda lá, durante o livro, que muitas emissoras de TV, de mídia, são financiadas por grandes grupos empresariais privados e até mesmo por grupos políticos, e com isso eles acabam aí beneficiando seus aliados. E também tem um outro assunto que está sendo muito abordado mundialmente, que é a democratização da mídia. O que é tornar a mídia mais democrática? Muitos países mundialmente, gente, não existe a distinção do que seja uma TV a cabo e uma TV aberta. Por quê? Porque com isso você dá aí a opção ao telespectador a ele escolher o que ele quer e o que ele não quer assistir, tá? Diferentemente de países aí que tem a distinção entre TVs a cabos e TVs abertas, onde as pessoas que não têm condições de pagar por uma TV a cabo acaba ficando ali tendo que assistir somente o que dá na TV aberta, sendo que essa TV aberta muitas das vezes é controlada por grandes grupos econômicos. E também, gente, existe um outro fator aí que muitos países mundialmente da Europa vêm adotando, Estados Unidos e da Europa, é evitar com que esses veículos de mídia tenham mais de dois grupos, tá? Por exemplo, se você tiver uma emissora de TV, você não pode ter outra, você pode sim ter mais um veículo impresso. Se você tiver já um veículo impresso, tu não pode ter uma outra marca de revista que seja impressa também. Por que dessas atitudes, professor? Para evitar aí com que a mídia acabe dominando a opinião pública, né? E deixe a par do eleitor, da pessoa que vai assistir, escolher o que ela quer assistir, o que ela quer ler, o que ela não quer ler e o que ela não quer assistir, tá legal? Isso que é tornar uma mídia mais democrática. E, inclusive, botei aqui uma chargezinha da Mafalda, no livro de vocês também tem uma dela logo de início, onde ela está questionando basicamente isso, né? Que ela liga a televisão e a televisão 24 horas por dia fica mandando ela consumir algo, comprar algo, e ela acaba se questionando sobre o que nós somos para esses veículos de mídia, o que eles querem da gente, tá? Vamos lá para o próximo slide, gente. Ele traz aí o conceito de ideologia, tá? E trago aqui para vocês o significado, né? O que significa ideologia? Tá lá. É todo sistema de ideias, crenças, tradições, princípios e mitos interdependentes, sustentadas por um grupo social de qualquer natureza ou dimensão, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos constitucionais, sejam estes morais, religiosos, políticos ou econômicos. Ou seja, todos nós somos guiados por uma base ideológica. É isso mesmo, galera. Desde o momento que você defende algum posicionamento moral dentro da sociedade, isso já é uma ideologia. Desde o momento que você defenda alguma vertente religiosa, isso também é uma ideologia. E quando você defende grupamentos políticos ou partidos políticos ou contextos econômicos, você está colocando a sua ideologia perante a outro, tá? Então, assim, todos nós somos guiados por uma base ideológica. Não existe
a neutralidade, tá? O que existe aí é saber se essa sua base ideológica ela é inclusiva ou exclusiva, ou seja, se visa incluir a todos ou só visa aí a propiciar um determinado grupo, tá tranquilo? Uma outra questão que ele vem dizendo aqui é sobre a antiga ordem mundial. Qual é a antiga ordem mundial? Do final da Primeira Guerra Mundial até o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido entre aliados do capitalismo, entre aliados do nazifascismo e entre aliados do socialismo. Onde esses aliados acabaram se colidindo na Segunda Guerra Mundial. Para quê? Qual era o objetivo? Para ver quem iria ter o controle mundial e automaticamente estar aí adotando o seu modelo. A Segunda Guerra Mundial basicamente foi isso, tá? A antiga ordem mundial, ela vai desaparecer, tá? Só em 91, que é quando acaba a Guerra Fria, que é um assunto que a gente vai falar mais para frente. Olha aí, ó. A Guerra Fria. A Guerra Fria, gente, ela se inicia 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? A Segunda Guerra Mundial acaba em 45, a Guerra Fria se inicia em 47 e vai acabar em 91, que é quando a União Soviética decreta fim às suas atividades. Tá? Como o eixo nazifascista perdeu a guerra por causa da aliança aí que os socialistas e os capitalistas fizeram por causa do inimigo comum, o eixo nazifascista queria tanto dizimar os capitalistas como os socialistas, como eles se viram ameaçados, resolveram se unir aí para combater o inimigo comum e o eixo nazifascista acabou perdendo a Segunda Guerra Mundial. Só que acontece, gente, duas vertentes políticas diferentes ganharam o conflito e automaticamente saíram como aí as vitoriosas da Segunda Guerra Mundial. O principal representante do capitalismo, Estados Unidos, e a União Soviética aí representando os interesses socialistas, tá? Logo assim que a Segunda Guerra Mundial acabou, teve uma conferência chamada Conferência de Yalta. Teve vários outros objetivos, mas o que nos interessa aqui agora é a divisão da Europa, tá? Inclusive na Conferência de Yalta foi criada a ONU. Qual era o objetivo da divisão da Europa aí? Dividir a Europa entre leste europeu e oeste europeu, ou seja, o leste é a Europa oriental ou Europa socialista e o oeste europeu era a Europa ocidental ou Europa capitalista. O leste europeu ficaria dominado pela União Soviética e o oeste europeu ficaria dominado pelos Estados Unidos. Tanto que o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, ele se referiu que a Europa ficaria dividida por uma linha imaginária que dividiria os países entre socialistas e capitalistas, e isso ficou conhecido como cortina de ferro, tá? Foi graças a esse comentário aí que o Churchill fez na época da Conferência de Yalta. Tá? Além, gente, da divisão da Europa, teve uma outra discussão que foi a divisão da Alemanha. Ué, professor, dividir a Alemanha? Mas não já dividir a Europa e a Alemanha fica dentro da Europa? Sim, gente, mas a divisão da Alemanha não tinha só como caráter dividir a Alemanha, mas ocupar a Alemanha pelos países vitoriosos. Pô, professor, mas por que eles quiseram ocupar? Então, gente, a Alemanha, quando perdeu a Primeira Guerra Mundial, foram colocadas diversas imposições nela dentro do Tratado de Versalhes. Ela saiu aí como a principal culpada de ter levado o mundo à Primeira Guerra Mundial, e isso acabou sendo sustentado por Hitler lá na Alemanha, né? Um sentimento de revanchismo da população alemã perante as duras imposições econômicas e políticas que foram colocadas pelos aliados à Alemanha. Tá? Então, o que esses países resolvem fazer para evitar com que a Alemanha aí pudesse ter uma nova reação e levar o mundo a uma terceira guerra mundial? Eles vão ocupar a Alemanha e vão dividir. Tá? Teria ali o Muro de Berlim, que foi construído pela União Soviética, que dividiria a Alemanha. Tá? O lado leste da Alemanha, ou seja, o lado oriental, ficaria dominado pela União Soviética. Esse lado oriental ficou chamado como Alemanha socialista, e o lado ocidental da Alemanha ficaria ali pelos 3 principais países capitalistas: Estados Unidos,
Grã-Bretanha e França, tá? Que ficou chamado também como Alemanha capitalista. A Alemanha, inclusive, disputou algumas Copas e Olimpíadas com 2 seleções, tá? Mas, professor, por que na Alemanha Oriental só ficou a União Soviética e mais ninguém? Então, gente, a União Soviética nada mais era do que a união de 15 repúblicas que se uniram ali e formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, esse país União Soviética aí nada mais é do que a união de 15 países, tá? Então, galera, depois que eles dividem a Europa, dividem a Alemanha e a ocupam, tá? Os Estados Unidos aí ele sai na frente para evitar o avanço da União Soviética mundialmente e ao mesmo tempo o modelo socialista, tá? Os Estados Unidos criam a doutrina Truman. Qual era a ideia da doutrina Truman? Realizar aí empréstimos de dinheiro a países que quisessem se aproximar dos Estados Unidos e automaticamente estariam se desaproximando da União Soviética. E na Europa, os Estados Unidos realizam um plano chamado Plano Marshall, que era nada mais do que um programa de auxílio econômico aos países da Europa Ocidental. Os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para os países da Europa Ocidental? Sim, gente, a Europa ela ficou totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial, foi bombardeada, e ela teve que ser reconstruída, né? Não só a reconstrução física, mas econômica dos países europeus. E os Estados Unidos também, tendo esse repasse de dinheiro aí, evitaria com que esses países aí do oeste europeu se aproximassem da União Soviética. Tá? Galera, é isso daí, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para dar uma boa relembrada. É isso aí, galera, até a próxima e aquele abraço aí.